Um bom sábado a todos, família Lighthouse. Que bom é estarmos hoje nesse sábado maravilhoso, dedicando as horas deste dia para estarmos em comunhão entre amigos, através aqui do nosso Facebook e do YouTube, mas também dedicando esse tempo para estarmos em comunhão com o nosso Deus. Antes de começarmos nosso louvor, gostaria de compartilhar um verso que está em Salmos 90 e diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Quão bom é saber que o Senhor é benigno e que Ele nos abençoa de tantas formas. Hoje vamos começar o nosso louvor cantando Open the Eyes of Our Heart. Que possamos abrir os nossos olhos para louvar o nosso Senhor. Vamos cantar juntos? Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. E não há nada comparado ao grande amor do nosso Senhor. Sabemos que estamos passando por momentos diferentes. Sabemos que isso possivelmente nos levarão com mais e mais sinais da volta de Jesus. Mas não há nada comparado ao amor de Deus por nós, que fez um céu maravilhoso e logo, logo estaremos com Ele. Vamos cantar todos juntos, não há nada comparado ao amor desse Deus. E que um dia possamos desfrutar do seu amor completo nos céus com Ele. Não há nada comparado ao teu poder. Não há nada comparado ao teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu
meu querido e bom pastor. Os homens, nunca mais te deixarei. Mulheres, não importa o que acontecer, Eu te amo, meu Senhor. Não há nada comparado ao teu poder. Não há nada comparado ao teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor. Nunca mais te deixarei. não importa o que acontecer, Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu pastor. A minha vida entrego em tuas mãos, ó Deus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu que essa dedicação seja a dedicação do fundo do nosso coração. Amém. Um feliz sábado a todos. Bom dia, bom sábado, que bom poder falar com você novamente, que bom tê-lo aqui conosco, conectado onde quer que você esteja. Queremos lembrar que os nossos cultos são transmitidos pelo Facebook a partir das 11 da manhã e no YouTube a partir do meio-dia, horário aqui de Dallas. E também lembrando que nós também temos outras programações, nós temos nosso culto de quarta-feira, sempre às 7h30 da noite, nosso culto de oração. Se você quiser se juntar a nós para no meio da semana, parar um pouquinho, meditar na palavra de Deus e colocar seus pedidos e orações, sinta-se à vontade. Ele também é transmitido pelo Facebook. E às sextas-feiras, a partir das 8 horas, nós sempre temos tido os nossos encontros dos pequenos grupos, onde temos convidado palestrantes para apresentar para nós temas que têm a ver com esse momento que estamos vivendo, os últimos instantes desse mundo, tudo que está acontecendo, as profecias. Não perca, você sinta-se também à vontade de estar conosco, também sempre sendo transmitido pelo Facebook, tá ok? E você que está nos acompanhando, que está sempre aqui conosco, não esquece, dá um like aí na nossa página, segue, e você vai receber as notificações sempre que alguma coisa nova estiver acontecendo com a nossa programação. Muito bem, criançada, tá ouvindo a musiquinha? Tá aí, tá chegando o horário do momento da criança. Gather around, children. I'm going to tell you a story that happened a long time ago. Then Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. During that time the devil came and said to him, "If you are the Son of God, turn this rock into bread." People do not live by bread alone.
order all his angels to protect you, and they will hold you up. You must not test the Lord your God. You see all this? I can give it to you. All you have to do is bow down before me. Get out, Satan. You should only worship the Lord your God only. Get out. Zach. Hope you guys like the story, kids. So, Bianca, what's the moral of the story? The moral of the story was to overcome temptation, you'll have to ask God to help you be strong. Exactly. Now, even Jesus, being the Son of God, went through temptation as human. And we saw him deny Satan 3 times. Now, how do we become strong to say no to temptation? Let me answer that for you. You, what? What do? You pray, right? You pray. You ask God, God, I need strength to overcome these temptations. And he will sure fight for you today. All right, kids, let's pray. Let's give the small prayer and help God and, ask God for help. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for the beautiful day outside. Well, God, we are here to ask you for strength to overcome temptations, that only you can give us that strength. And please bless this day and everyone around us, and that one day we can all be reunited. In Jesus' name, amen. Amen. Happy Sabbath, kids. Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, e em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora, já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Acende um clarim, soa como o trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem
terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Aqui estamos nós, mais um sábado, nos reunido por telas. E é muito triste não podermos ir à igreja e juntos aprender, adorar e falar do amor de Deus. Mas não podemos deixar que um pequeno vírus nos impeça de estar mais próximo dele e de completar a missão que temos que fazer aqui na Terra, que é falar do Evangelho. Ficando em casa, sem fazer nada e sem poder fazer muitas outras coisas, o Espírito Santo entrou nos nossos corações e tivemos a incrível ideia de começar um estudo bíblico online durante um mês. Falar do Evangelho nesse mundo é totalmente difícil, com o inimigo sempre ao redor, observando e colocando obstáculos em todo lugar para ver você fracassar. Começar, fazer e continuar com o estudo não foi uma tarefa muito fácil, mas com muitas orações, a palavra de Deus se manifestou nos corações do adolescente e foi totalmente incrível ser uma ferramenta do Espírito Santo. É uma coisa muito inexplicável. Com o estudo, não podemos pregar para milhões de pessoas ou multidões, como muitos pastores e missionários fazem. Mas com a pandemia e por meio da internet e por causa do Espírito Santo, conseguimos mudar vidas. E também começou uma nova jornada de missões e estar mais próximo de Deus. Não somente eu, mas todos nós tivemos a grande chance de aprender mais sobre Deus, sobre o mal, sobre o amor, sobre fé, entre vários outros assuntos. Ser um adolescente, uma criança, enfim, um jovem, não impede de falarmos do amor de Deus. E é por isso que eu gostaria de ler um versículo da Bíblia, que está lá em 1 Timóteo 4,12, e diz assim: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Esse verso eu acho super lindo, porque fala que até pessoas pequenas, como os jovens, com Deus pode fazer coisas grandes. Eu convido a igreja nesse momento para fazer a oração. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, eu estou aqui orando em Tua presença, Senhor, pedindo que você toque os corações e as vidas dos jovens nesse momento, Senhor. Você sabe, Senhor, que a gente está vivendo num momento difícil, onde que o corona está atacando e tentando para destruir as igrejas um por um, Senhor. Mas que nós, como jovens, podemos ser a luz para o mundo, Senhor. Senhor, você disse que nós, como jovens, no fim dos tempos, a gente iria ir e pregar a mensagem evangélica, Senhor. E muito obrigado que você nos deu as oportunidades de internet e amizades para a gente falar e passar essa mensagem, Senhor. Senhor, nesse momento a gente pede que
tudo dar certo com o corona e que a gente ter de novo a oportunidade para falar a mensagem sua, Senhor, para as pessoas que estão no resto do mundo sem as restrições, Senhor. A gente pede todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como sou povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Muito obrigado a você que participou conosco no culto de hoje. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, todos os dons e os talentos que Ele deu a você. Durante esse período complicado que estamos vivendo, desde que a pandemia do coronavírus se espalhou por todo o planeta, todos nós vimos a nossa vida ser transformada e completamente afetada. Estamos impedidos de nos reunirmos na igreja, campeonatos esportivos, Jogos Olímpicos cancelados, voos de países entre países também cancelados. Ou seja, o mundo está passando por uma situação muito difícil. Mas uma classe específica de pessoas não teve escolha, não teve como escolher ficar em casa ou não. Movidos pelo ideal de ter abraçado mais que uma profissão, mas uma missão, os agentes de saúde, os enfermeiros, os médicos, todos aqueles que trabalham com a saúde, também tiveram as suas vidas afetadas, mas porque eles tiveram que enfrentar o inimigo frente a frente. Eles não puderam escolher ficar entrincheirados em casa, na segurança do lar, não. Tiveram que sair, tiveram que ir lá para a frente de batalha, enfrentar o inimigo. Não tiveram a opção de escolher trabalhar em casa ou não, fazer um home office ou não, não há essa possibilidade. O inimigo está aí e alguém precisa combatê-lo. Durante todo esse período nós vimos, e com certeza eu acho que você também viu e se emocionou com vídeos que estão aí na internet, onde médicos, enfermeiros, quando chegavam em casa não podiam sequer abraçar seus filhos. E muitos profissionais que ainda carregam hoje a culpa de terem levado a doença para dentro da sua casa. Mas o pior de tudo é ver o grande número de médicos e enfermeiros que estão perdendo a vida para o vírus. São soldados literalmente morrendo na frente de batalha. Essa também foi a missão de Cristo. Quando Ele veio a este mundo para nos livrar do pior vírus que esse mundo já conheceu, o vírus que destrói por completo a vida, o vírus do pecado, Jesus também abraçou essa missão e, infelizmente, Ele teve que doar a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de salvação. O título desse sermão de hoje é O Grande Médico. E eu dedico esse sermão a você, que é um profissional da saúde, médico, enfermeiro ou que cuida de doentes. A você que está aí na frente do campo de batalha, encarando o inimigo, arriscando a sua vida para que nós possamos ter segurança. A você eu dedico o sermão de hoje. Que Deus possa cobrir a sua vida com bênçãos infindáveis. Que você se sinta seguro e protegido por Ele, enquanto estiver enfrentando esse inimigo tão perigoso. A você, profissional de saúde, o meu muito obrigado. Não temos mais palavras para agradecer o que você tem feito por nós. Apenas que nossas orações estejam com cada um de vocês e vocês se sintam abraçados, protegidos e confortados com a presença do nosso Deus na sua vida. Eu quero convidar você hoje a ler comigo o texto que está no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 em diante.
João capítulo 5, versos 1 em diante, diz o texto: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma vez mais, João foge ao comum dos evangelhos. Ele não segue uma ordem cronológica de eventos. Não, ele escolhe eventos que ele julga ter alguma característica importante de Jesus que ele quer destacar. E no capítulo 5 nós encontramos um dos mais impressionantes milagres que Jesus realizou. Um milagre que até hoje, para a gente, quando você estuda, ele nos impressiona, porque a cura desse homem é realmente algo fantástico. O milagre do tanque de Betesda. Betesda não era um lugar comum de se ir, não era um lugar aprazível. Você não via grupos de turistas indo até Betesda, você não via curiosos andando por aquele lugar, porque Betesda não era um lugar agradável. Quando nós lemos aqui a descrição que João faz de como era o lugar, realmente chama a atenção. Além das pessoas que estarem ali, sofrerem por causa da enfermidade que carregavam, da tristeza que carregavam, eles também carregavam uma culpa tremenda, porque, em última instância, toda doença que a pessoa tinha era uma consequência direta do pecado que ele havia cometido. Então, quanto pior era a doença, pior era o pecado. E era com essa escala de valores que as pessoas eram medidas. Imagine você a situação dessas pessoas. Como eu disse, a descrição que João faz para identificar o tanque de Betesda não é um lugar agradável. Olha só a descrição. Ali jazia, ou seja, ali estava toda sorte de enfermos, multidão de enfermos, pessoas cegas, coxos, paralíticos. Ou seja, realmente não era um lugar onde as pessoas gostavam de ir para passear. Eu não sei se você já esteve num lugar assim ou parecido com isso. Eu me lembro que quando eu era pastor na cidade de Porto Alegre, uma irmã da minha igreja, uma senhora, ela sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. E essa senhora sofreu esse AVC e teve que ser internada. E quando eu a visitei, ela estava no hospital, logo no dia seguinte, quando eu fiquei sabendo que ela tinha passado por isso, eu fui visitá-la no hospital. E quando eu cheguei e me identifiquei e fui visitá-la, a cena que eu vi foi chocante, porque essa senhora, essa irmã da igreja, ela havia sido uma educadora muito importante na rede adventista de escolas no sul do Brasil. Ela estava sentada em uma cadeira no corredor do hospital recebendo medicamentos. Ela estava se recuperando, estava conseguindo falar, apesar da dificuldade, mas ela não estava sozinha nesse corredor. Todo o corredor estava tomado por doentes. Não havia quarto suficiente para atender a todos. E essa senhora, já com quase 80 anos de idade, que havia sofrido um AVC, ou seja, realmente ela estava precisando de cuidados, ela estava já há mais de 24 horas, e ali naquela situação ela ficou por mais de 48 horas, assentada em uma cadeira num corredor de um hospital, porque o hospital não conseguia dar o suporte necessário para ela naquele momento. Não, como eu disse, não somente ela, mas uma multidão de pessoas estavam ali, mas eles estavam em um hospital, ali havia médicos, ali havia enfermeiros, que estavam fazendo o máximo que podiam para dar assistência para eles, estavam recebendo medicação. Agora imagine você, Betesda. Betesda não era um hospital,
não era uma casa de saúde, não era um lugar onde haviam médicos de plantão, enfermeiros prontos a atender as pessoas. Betesda era um lugar dos desesperados, das pessoas que já não tinham mais esperança, das pessoas que tinham lutado contra a doença, mas não tinha como resolver, e eles iam para esse lugar como a última esperança da vida deles. E muitos ali eram deixados, eram largados, a família simplesmente abandonava, porque havia a escala de valores dos pecados. Se é um parente, não importa, mas se ele está numa situação tão ruim, há um pecado escondido que ele não quer falar, e ele tem agora que sofrer as consequências dele. Mas Jesus foi a esse lugar. Jesus foi a esse lugar e João faz questão de relatar de que era um sábado. Ou seja, no dia de descanso, no dia em que muitos estariam com seus familiares, Jesus vai passar o tempo em Betesda. Eu não vou entrar no detalhe do fato de que a água se mexia ou não mexia, se havia anjos, se não havia. Nós temos muitas evidências históricas e arqueológicas de que era mais uma das crenças de que se corria de boca em boca entre a população, e havia um movimento realmente involuntário das águas que poderia ser causado por muitas coisas, e que naturalmente começou a se espalhar esse boato, e muitos começaram a achar que realmente ali havia um anjo que curava as pessoas. Mas o certo é de que, mesmo nos dias de hoje, quando a vida está por um fio, as pessoas fazem qualquer coisa, de tudo, para ter a cura. Elas vão atrás. Quando a vida está realmente por acabar e a doença está contaminando a pessoa, está destruindo a pessoa, ela faz o que tem que fazer. E numa época onde a medicina era praticamente quase que artesanal, um lugar onde provavelmente um anjo descesse, era tudo que eles precisavam. Mas não quero falar isso porque o nosso objetivo hoje aqui é destacar a Cristo como aquele que João vê, o médico dos médicos, o grande médico. A situação do paralítico talvez fosse a mais complicada entre aqueles ali, nós não sabemos se havia alguém numa situação pior que ele. Afinal de contas, eram 38 anos abandonado naquele lugar. 38 anos. Com certeza, Jesus sabia o que se passava na vida daquele homem, Jesus conhecia a vida dele por completo. 38 anos estendido à beira de um tanque. Às vezes nós não paramos para pensar nesse detalhe. Não estamos falando de alguém que está lutando contra uma doença aí já há alguns meses, algum tempo, alguém que está numa luta contra uma doença terrível, não, estamos falando de alguém que por 38 anos estava largado à beira de um poço. Eu tenho um amigo que ele está há mais de 1 ano e meio lutando contra um câncer, e é um câncer difícil de ser curado. A cada 2 semanas ele tem que ir ao hospital para fazer uma sessão de quimioterapia. Ele usa uma bomba sobre o fígado, implantada no seu corpo, que fica diretamente conectada com o seu fígado, para que ele possa receber medicamentos diretamente no órgão afetado. E a cada 2 semanas ele tem que ir ao hospital e passar pela quimioterapia. E ele sempre me conta das dificuldades que ele tem, logo que ele passa para a quimioterapia, dos efeitos desse tratamento tão invasivo que é. E ele está há 1 ano e meio, ele não perdeu as esperanças, ele continua lutando com toda a força que ele tem. Imaginem esse homem, há 38 anos, ele não tinha mais nenhuma esperança. Ele havia perdido todas as suas esperanças. Estamos falando de alguém que por 38 anos está abandonado e desprezível. Você está enfrentando uma luta na sua vida? Você está passando por um momento de dificuldade? Está enfrentando um inimigo que parece ser muito mais forte do que você imaginava? Você está diante de uma luta que parece que as forças estão se esgotando e você não tem mais para onde ir? Olhe para esse homem e compare a sua situação com a dele. Às vezes nós reclamamos de situações da nossa vida
que na realidade, se compararmos com outros, são situações que poderíamos vencer com mais força, com mais vontade. Esse homem passava por momentos terríveis. Às vezes, eu e você enfrentamos dificuldades e perdemos as esperanças em situações bem menores que essa. Eu não sei o que chamou a atenção de Jesus naquele homem. Como eu disse, talvez seja pelo fato de que ele conhecesse a história daquele homem, sabia do que ele estava passando, sabia da situação dele. Mas da mesma forma que Jesus tem a sua atenção voltada para aquele homem, ele tem a atenção dele voltada para mim e para você. E é para mim e para você que ele chega sempre e diz: você quer ser curado? Você quer receber a cura? Fica evidente quando nós analisamos a história desse homem que ele também padecia da depressão. A fala dele demonstra isso. Pois imagine você abandonado por amigos, por familiares, padecendo de uma doença, de um pecado que ele não tinha sequer noção de qual seria o pecado que havia cometido. Fica evidente no texto de que ele também padecia da depressão. A pergunta que muitas vezes muitos fazem é: por que Jesus não curou a todos e só aquele homem? Como eu disse, Jesus tem as suas razões. E uma coisa eu e você temos que ter certeza: Jesus sempre fez, sempre faz e sempre fará o que é correto. Jesus sempre fez, sempre faz e sempre fará o que é certo, o que é correto. Ao olhar para aquele homem, ele resolveu curá-lo. E só ele foi curado, num lugar onde havia uma multidão de enfermos. Alguns historiadores tentam entender esse detalhe. Por que Jesus curou só aquele homem? Alguns dizem até que, pelo fato de ele ter feito isso no sábado, e ter pedido ao homem que carregasse aquela esteira que ele estava ali jogado em cima, esse ato do homem de carregar a sua esteira, porque Jesus havia dito: toma a tua esteira e vai e anda, tenha gerado a fúria do clero da época, e é a partir desse milagre que começa a oposição a Jesus. É a partir desse ponto, desse milagre realizado num sábado, porque o clero estava mais preocupado com as leis, com as obrigações, do que com o milagre, do que com o pecador. E infelizmente às vezes é isso, as pessoas se preocupam tanto com as leis, com as ordenanças, e se esquecem do pecador, da pessoa que está recebendo o benefício. Um homem havia sido curado da paralisia, um paralítico, e ninguém se preocupava com isso. A preocupação era: ele carregou a sua esteira no sábado, e se Jesus talvez tivesse feito o milagre de curar a todos naquele tanque, num sábado, talvez ele não tivesse tempo de os 3 anos e meio que ele teve para completar o seu ministério, a perseguição teria sido muito pior. Mas a cura física sempre foi um ponto de destaque no ministério de Cristo. Já percebeu isso? Nós temos vários milagres que são narrados na Bíblia. E temos outras tantas curas que Jesus fez e que a Bíblia não narra a respeito disso, mas mostra claramente que a cura física foi algo presente no ministério de Jesus. Como eu disse, no tempo em que a medicina era quase artesanal, Jesus veio trazer o alívio para a dor humana. Cristo foi o formador do corpo humano. Ninguém melhor do que ele para conhecer o nosso corpo. Você sabe que uma das matérias mais importantes de um curso de medicina ou de enfermagem é a anatomia, né? É conhecer como é o nosso corpo, os músculos, os tendões, os ossos, a composição, onde é que está localizado. Essa matéria, anatomia, ela é a base do conhecimento para quem estuda na área de saúde. E ninguém melhor do que aquele que nos formou do pó da terra para nos conhecer e saber o que nós estamos precisando e realizar a cura que nós precisamos. Mas mais do que conhecer o nosso corpo, Jesus sabe quantos fios de cabelo eu tenho, quantos fios de cabelo você tem. Ele me conhece melhor do que a mim mesmo. Ele conhece a você melhor do que você mesmo. Ele sabe o que é melhor.
E como eu digo, Ele sempre fará aquilo que é o correto, que é o certo, mesmo que às vezes não esteja de acordo com a minha vontade ou com a minha necessidade, mas Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Só Ele que nos conhece tão bem, tão a fundo, tão profundamente, sabe realmente o que nós precisamos. O milagre da restauração desse homem foi algo realmente fantástico. Às vezes, quando uma pessoa passa por uma cirurgia, por exemplo, há pouco tempo um amigo nosso teve que fazer uma cirurgia de joelho, né, e em pouco tempo a musculatura da perna que ele havia feito a cirurgia já estava atrofiada. E foi preciso várias e várias sessões de fisioterapia para que ele recuperasse os movimentos da perna. Imagine, esse homem estava há 38 anos deitado em uma cama, ele estava com toda a sua musculatura atrofiada. E de um momento para outro, Jesus vira-se para ele e fala: toma o teu leito e anda. E sem qualquer sessão de fisioterapia, esse homem simplesmente começou a andar, levantou-se, seus músculos, seus tendões se juntaram, se fortaleceram novamente. Ele se levanta, ele pega a sua esteira e ele anda naturalmente, como se nunca tivesse ficado 38 anos estendido em uma esteira à beira de um tanque. Que milagre fantástico que Jesus fez! Ele restaurou a vida daquele homem por completo. A cura física desse homem é uma miniatura daquilo que Jesus veio fazer neste mundo. Proporcionar para mim e para você a cura do pecado. Curar-nos da pior doença que esse mundo já viu. E para isso, ele teve que doar a sua vida. E é por isso que ele tem as credenciais de dizer: eu posso te restabelecer, eu posso te curar, eu posso restaurar seus músculos, seus tendões, seus ossos, fazer com que você ande novamente, que você caminhe novamente, porque eu tenho o poder de restaurar a sua vida espiritual. Só Ele tem esse poder. Não há em nenhum outro esse poder. Só Jesus é capaz de olhar para mim e para você e dizer: eu tenho uma receita que vai fazer a sua vida ser transformada. Eu tenho uma receita final para que você possa ter a sua vida de volta. A vida que você perdeu, a conexão com o eterno que nós perdemos por causa do pecado, só Jesus é que pode fazer esse ponto de ligação novamente. E é para mim e para você que Ele olha hoje e diz: você quer ser curado? Toma a tua esteira e anda. Vamos, eu e você, aceitarmos a receita do grande médico? Vamos, eu e você, seguir as orientações do médico dos médicos e ter a nossa saúde espiritual restaurada? Que nesta manhã, que nesse sábado, você possa mais uma vez firmar um pacto e dizer: Senhor, eu acredito, eu creio e eu me entrego. E assim Ele vai realizar o milagre que só Ele pode realizar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você encontre a cura que só Ele pode oferecer. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo cuidado e proteção. Obrigado porque mais uma vez pudemos meditar na tua palavra e ver o quão importante tu és para cada um de nós. Que a nossa vida possa ser restaurada em tuas mãos. Que o Senhor possa realizar em nós o milagre que só tu podes realizar. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus esteja presente com a sua vida constantemente.